Graça e paz, amados. Glória a Deus. Que canção maravilhosa. Se realmente você e eu não tivermos medo de abrir mão ou de revelar as nossas fraquezas, nós temos um Deus que pode fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Aquele que traz a vida aos sepulcros, que faz de ossos soldados, esse é o nosso Deus. O Deus que pode fazer infinitamente mais. Que nessa noite, nosso coração realmente derramado na presença desse Deus, possa fazer a diferença, possamos conhecer mesmo da sua graça, da sua vontade, do seu propósito, e que o nosso coração seja transformado de glória em glória, para estarmos a cada dia nos amoldando, nos aproximando mais a estarmos parecidos com Cristo Jesus. Amém? Em nome da IBN Pinhais, eu quero dar o bem-vindo a todos, dizer da alegria de poder estarmos aqui mais uma vez, celebrando ao Senhor, com o nosso coração cheio de alegria em poder, em mais um ano, estarmos juntos aqui, reunidos, rompendo as dificuldades, manifestando mesmo no nosso coração o desejo e a vontade de declarar com toda a força do nosso ser que aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo, que o Senhor é o poderoso de Jacó, é o valente de Jacó, é Ele quem caminha conosco. Eu gostaria de fazer uma reflexão com os irmãos nessa noite. É certo que nas nossas vidas, todos nós haveremos de um dia levantarmos os nossos olhos e vermos, enxergarmos a Jesus. Agora esse momento, quando será esse momento, definirá que tipo de Cristo nós haveremos de enxergar. E a pergunta nessa noite que dá tema à nossa mensagem é: advogado ou juiz? Quem você verá quando erguer os olhos? E o desejo do meu coração é que nós possamos juntos nessa noite meditarmos sobre aquilo que a palavra de Deus diz, meditarmos sobre a brevidade da nossa vida, dos nossos dias, entendermos bem a respeito disso, para estarmos com o nosso coração pronto em todos os momentos. Obrigado, querida. Para poder ter a convicção e a certeza de quem é que nós estaremos vendo, ou de quem é que nós vimos, ou de quem iremos ver quando levantarmos os nossos olhos. Eu queria que você fechasse os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, eu quero te dar graças nessa noite, Pai, pelo privilégio de poder, juntamente com os meus irmãos, celebrar ao Senhor aqui neste lugar, juntamente, Senhor, com aqueles que dos seus lares, ou talvez até dos hospitais, estão nos acompanhando, e com o coração grato, estão celebrando ao Senhor, declarando que o Senhor é o melhor que tem para as nossas vidas, que não há nada melhor do que o Senhor, do que o teu amor, do que a segurança de estarmos na tua presença, Pai. Que nessa noite os nossos corações sejam encharcados pela tua presença, pela tua palavra, que sejamos plenamente transformados, Senhor, e que saiamos daqui, e que todos nós possamos ir dormir essa noite com a segurança de que os nossos olhos viram o Rei na sua formosura, em o nome do Senhor Jesus. Que ninguém, Pai, que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, que ninguém deixe ou termine, pare de assistir esse vídeo sem ser tocado pelo Teu Espírito, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Fala aos nossos corações essa noite, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Então, amados, eu queria falar com você que talvez seja um cristão nominal, um crente que é um frequentador de igreja, frequentador de lugares de adoração como este, que gosta do louvor, que gosta da palavra, que acha legal estar no meio da igreja, que acha um ambiente bom, que se sente bem, que
está com o seu íntimo alheio àquilo que é a vontade de Deus. Que apesar de gostar, de se sentir bem, de ser frequentador, de talvez até ter um nome num hall de membros, de ser conhecido como o fulano ou a fulana de tal, da igreja tal, independente qual seja a denominação ou a igreja, a religião que você pertença, não importa, mas que muitas vezes você se segura, você confia na sua fidelidade à sua religião, na sua fidelidade ao seu, às frequências que você tem nos cultos, mas o seu coração não é íntegro diante do Senhor. O seu coração não está plenamente disposto a cumprir o propósito e a ter uma experiência genuína com Deus. Falar também com você que talvez esteja nessa noite, você talvez não frequente nenhum lugar, talvez você tenha desprezado os conselhos de Deus, a palavra de Deus, nas decisões do seu dia a dia, você não faz questão de saber, de conhecer o que é que Deus gostaria para a sua vida. Você que tem decidido andar por conta própria, você que tem decidido caminhar longe do Senhor, que muitas vezes pode até ser que você diga, ou clame pelo nome de Deus, né? Deus me livre, está amarrado. Não, se Deus quiser, mas na verdade as suas decisões são baseadas tão somente naquilo que te traz lucro, te dá prazer, ou que faça com que você tenha, aparentemente, nestes momentos, uma vitória, um ganho, algo que com certeza é passageiro. Muitas vezes o estado da nossa vida, a forma como nós estamos, faz com que nós andemos descuidadamente, como já ministramos aqui. Aqueles principalmente que muitas vezes frequentam a igreja, e nesse estado muitas vezes, quanto mais Deus o abençoa, pior é para ele, porque ele vai continuar vivendo desse jeito. Imagina você que está me ouvindo nessa noite, se você viver mais 10 anos, mais 20 anos, e se Deus continuar abençoando a sua vida, talvez você continuaria vivendo do mesmo jeito que você está. E vai chegar um momento onde, quiçá você tenha um tempo, quem dera, você ainda possa ter um tempo de, chegando o seu momento de partir para a eternidade, você ainda ter a oportunidade de chamar um pastor, chamar um padre, e dizer, olha, eu acho que eu estou morrendo, e eu não tenho segurança de chegar diante de Deus. Faz uma oração por mim, me ajuda. E quantas vezes já vimos e já ouvimos falar de pessoas que, apesar de o pastor ou aquele religioso que está ali na sua frente fazer uma oração fervorosa, como quem lança uma corda para alguém que está se afogando nas águas, e que de repente, momentos antes de ele alcançar a corda afunda e ele não consegue pegar, e muitas vezes parte para a eternidade sem ter tido uma experiência com Deus. E apesar de ter frequentado igrejas, ou apesar de ter vivido a sua vida com todo o seu vigor aqui durante o seu tempo de vida, o máximo que a pessoa que está ao seu lado vai poder fazer é passar a mão, fechar as suas pálpebras, uma vez que aqueles olhos já não enxergarão mais nada. Refletia sobre isso Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Mas é certo que apesar desses olhos carnais não verem mais nada, aquela pessoa, ou esses milhares de pessoas que estamos vendo morrendo ao nosso redor, ao fecharem os seus olhos aqui nessa vida, certamente eles abrirão na eternidade.
E o que será que eles estarão vendo? Se você fechar os seus olhos hoje para essa vida, e os seus olhos forem abertos na eternidade, o que você veria? É interessante, Jesus falando numa parábola, numa passagem, lá em Lucas, no capítulo 16, uma passagem muito conhecida, do rico e do Lázaro. Lá no versículo 23, ele diz que o rico, estando no inferno, em sofrimento, ele ergueu os seus olhos e ele viu. Ele ergueu os olhos e viu. Depois de estar na eternidade, depois de estar em sofrimentos, o texto fala que em agonia no inferno, ele ergueu os olhos e viu. Na ocasião, viu a Abraão e disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Envia Lázaro para molhar pelo menos a ponta da minha língua, porque eu estou em sofrimentos. E ele foi informado que já nada se poderia fazer, uma vez que havia um abismo entre ele e o seu interlocutor, aquele com quem ele falava. O grande problema é que era tarde demais para ele erguer os olhos. Por que não erguer os olhos antes? E é essa meditação que eu gostaria de fazer com os irmãos nessa noite. Uma certa ocasião, quando o povo de Israel estava no deserto, depois de haverem pecados contra Deus, a palavra do Senhor diz que o Senhor mandou serpentes abrasadoras, terríveis, venenosas, para o meio do acampamento de Israel, e o povo estava morrendo por causa do veneno da serpente. E o Senhor disse a Moisés para que ele fizesse uma serpente de bronze e que colocasse num pau, numa estaca no meio do arraial, e que todos aqueles que erguessem os olhos e olhassem para aquela serpente seriam curados. E Jesus, ao falar com Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, ele usa esse mesmo texto para com Nicodemos, dizendo que assim como Moisés havia levantado a serpente no deserto, assim também seria necessário que o Filho do Homem fosse levantado entre os céus e a terra, para que todos aqueles que olhassem para ele, ou para que todos aqueles que nele crer, tivessem a vida eterna. E é certo que todos nós, um dia, ergueremos os nossos olhos e veremos a Cristo. O diferencial é quando isso irá acontecer. Se hoje veremos um advogado, aquele cuja vida foi entregue em nosso lugar, aquele que pagou o preço para que você e eu pudéssemos ter uma segurança quanto à nossa eternidade, aquele que disse com a sua própria boca, seguindo o texto, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Se hoje você decidir erguer os seus olhos e olhar para aquele que se ofereceu em seu lugar, para aquele que se ofereceu em nosso lugar, ao erguermos os olhos, nós contemplaremos o Senhor dos Exércitos, o nosso advogado, aquele que está diante do Pai para interceder por nós, para nos dar essa segurança.
Foi dele que João falou quando escreveu lá em 1 João, no capítulo 2, o versículo 1, que ele disse: olha, filhinhos, eu vos escrevo para que vocês não pequem, ou para que não pequeis. Mas se pecardes, parafraseando sobre o texto, podem erguer os olhos para o céu, porque vocês têm um advogado, Jesus Cristo. Hoje, nós podemos erguer os olhos e receber do alto a salvação, a libertação, a transformação que Deus preparou para nós. É necessário que você e eu decidamos nos deixar convencer a respeito disso. Quando Jesus escreveu, falando a respeito desse texto que eu citei para vocês, e eu achei interessante, esse texto de Lucas capítulo 16, aqui no versículo 23, ele continua falando ali, narrando a respeito daquilo que aconteceu, e lá no versículo 31 ele diz que Abraão respondeu para aquele rico que estava no inferno em sofrimento: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Eu queria que você gravasse isso no seu coração nessa noite. Essa explicação de Jesus a respeito desse posicionamento que precisa ser tomado. Não basta simplesmente, ou não bastava simplesmente a pessoa ouvir da palavra, mas era necessário que eles se deixassem convencer. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é aquele que, ao Jesus ser levado aos céus, ele foi enviado, e Jesus disse: quando eu for e o Pai enviar o Consolador, ele é quem vos fará lembrar de todas as coisas, e ele é o Espírito que convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas Jesus está dizendo que não basta apenas nós termos o Espírito Santo, nós termos a palavra de Deus para nos convencer. É necessário que haja uma disposição do nosso coração para que nós nos deixemos ser convencidos. Veja aí, essa é a minha versão, é a Nova Versão Internacional, diz a segunda parte ou a terceira parte do versículo: tampouco se deixarão convencer. Hoje é uma decisão sua, deixar-se ou não convencer pelo Espírito, para erguer os seus olhos aos céus e dizer: Senhor, eu preciso dessa segurança que o Senhor disse que daria a todos aqueles que aceitassem esse amor que foi revelado lá na cruz, em teu lugar, em meu lugar. Hoje você pode tão somente receber de graça aquilo que custou um alto preço lá na cruz do Calvário, a revelação do grande amor de Deus manifestado no sacrifício de Jesus. Pode estar à sua disposição hoje. Se você decidir erguer os seus olhos, você encontrará um advogado que com o seu próprio sangue trará a você uma segurança, que a respeito disso escreveu Paulo em Romanos, dizendo: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É essa segurança que o Senhor quer dar a você e para mim, para que no momento em que nós fecharmos os olhos e o abrirmos na eternidade, nós tenhamos uma visão diferente dessa que Jesus narrou aqui em Lucas 16, 23. Para que quando você erguer os olhos, você possa se alegrar com a visão que você terá. João disse, um dia quando ele estava na ilha de Pátimos, e ele percebeu que em dado momento, na visão que ele estava tendo, ele ergueu os olhos, ou ele olhou e viu, e diante dele estava um trono. Essa é uma das imagens mais espetaculares que a Bíblia diz que está reservada para nós.
Veja aí, se você quiser abrir Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. Diz assim: depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Essa visão é a visão do juiz, a quem foi dado o poder de julgar vivos e mortos, grandes e pequenos. Um dia todos nós ergueremos os olhos e estaremos diante daquele que recebeu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrasse todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessasse que Jesus Cristo é o Senhor. Quando Isaías tem uma visão e ele fala a respeito disso, se você quiser acompanhar comigo, Isaías capítulo 45, versículos 23 a 25, diz assim: por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua julgará, toda língua jurará. Dirão a meu respeito: somente no Senhor estão a justiça e a força. Todos os que o odeiam virão a ele e serão envergonhados, mas no Senhor todos os descendentes de Israel serão considerados justos e exultarão e se alegrarão na presença do Senhor. O rico, depois de partir para a eternidade, levantou os olhos e viu que havia um lugar diferente, que havia algo diferente, que poderia ter sido diferente para a vida dele. Ele solicita, ele pede, ele intercede para que os irmãos dele fossem avisados, para que não fossem para aquele lugar onde ele estava, um lugar de tormento. Mas já era tarde demais. O que faz com que você não levante os seus olhos hoje? Você acha que ainda tem muito tempo? Será que você se acostumou com o Evangelho? Será que você já ouviu a respeito disso centenas, milhares de vezes, talvez na sua vida? Mas hoje eu queria lembrar a você a respeito disso, que no momento em que você erguer os olhos, você verá ou um advogado ou um juiz. Se você partir para a eternidade sem ter entregue a sua vida, sem ter se arrependido dos seus maus caminhos, sem ter decidido aceitar o presente de Deus ofertado através de Cristo Jesus, quando você abrir os seus olhos, você verá o grande trono branco. Você será julgado pelo que você fez. E eu quero dizer uma coisa para você: qualquer um de nós aqui neste lugar, ou em qualquer lugar na face dessa terra, qualquer um de nós, qualquer um, se for julgado diante de Deus pelo que nós fizemos,
já estamos sumariamente condenados. É por isso que, quando a palavra do Senhor diz que para aqueles que estão em Cristo Jesus já não há condenação, é porque se você erguer os olhos hoje, você não estará nesse juízo. Aqueles que morrerem em Cristo não estarão diante do grande trono branco. Não temos tempo para discorrer sobre isso hoje, mas a palavra do Senhor diz que há um julgamento, que é o julgamento da igreja, que é o julgamento daqueles que morreram em Cristo Jesus. Eles serão julgados, e a palavra do Senhor diz que é o julgamento feito antes de começar as bodas do Cordeiro, não diante do grande trono branco. Por isso, meu amado, minha amada, erga os seus olhos hoje. Se você ainda não fez, se você acha que ainda tem muito tempo, se talvez você esteja acostumado, porque você vem à igreja, porque você sente alegria, você sente paz, você chora, você muitas vezes tem alegria por estar nesse ambiente. Eu quero dizer para você que pode ser que amanhã você abra os seus olhos na eternidade e seja tarde demais. Que os seus olhos não se ergam apenas quando você puder enxergar apenas o juiz diante da sua presença. Feche os seus olhos nessa noite. A palavra do Senhor diz que Deus não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia. Ele não retarda a sua promessa. Hoje é o dia aceitável, é o dia da salvação. O que faz a diferença não é nós frequentarmos a uma igreja, assistirmos às lives, não. O que faz a diferença é você ter um coração íntegro, sincero diante de Deus. Há dentro de você um coração íntegro e sincero? As suas atitudes cristãs, as suas atitudes de cristão, de crente, de religioso, elas coadunam, elas estão alinhadas com aquilo que há de integridade no seu coração diante de Deus? Ou muitas vezes esse floreamento da religião só encobre quem realmente você é? Hoje é dia de levantarmos os olhos aos céus. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, a palavra do Senhor diz que Jesus foi levantado, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. E nessa noite, é colocado diante de você, é colocado diante de mim, essa oportunidade, de você vê-lo como seu advogado, de você tê-lo nessa noite como aquele que há de interceder por você diante de Deus, para que os seus pecados sejam perdoados. Aquele que derramou sangue, para que eu e você pudéssemos ter sobre as nossas vidas o poder do justo e do justificador, aquele que transforma toda a nossa vida, todo o nosso entendimento, que transforma toda a condenação em alegria, em certeza de que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Deus quer mudar a sua história hoje. Deus quer te dar a segurança, para que assim, como Jesus disse para Nicodemos, se você crer,
Se você decidir entregar a sua vida e alinhar o seu coração na presença dele, já não haverá mais condenação para você, mas haverá uma segurança de que quando fecharmos os nossos olhos, veremos o Rei na sua formosura. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Há uma segurança no seu coração quanto à sua salvação? Há uma certeza na sua vida de que se você morrer hoje, se hoje for chamada a sua senha, como nós temos falado, você está seguro de que ao seu lado estará o advogado dos advogados, de que você terá sobre a sua vida a sentença de que já não há condenação sobre a sua vida, de que já não há condenação sobre você. Hoje é o dia. Hoje você pode erguer os seus olhos e poder dizer: Senhor, eu quero, eu aceito, eu entrego o meu coração nas tuas mãos. Feche os seus olhos se você quer tomar essa decisão nessa noite. Erga os seus olhos hoje. Erga os seus olhos hoje. A cura, a transformação, o perdão estão ao seu dispor nessa noite. Estão ao seu dispor nessa hora. Não espere ser tarde demais. Não espere ser tarde demais. Não espere ser dita uma palavra sobre a sua vida, como foi dito naquela interpretação de Daniel, quando interpretou o que foi escrito na parede, dizendo: Mene, Mene, Tekel e Parsim, ou seja, contou Deus o seu reino e o acabou, pesado fostes na balança e achado em falta, que não se fale a respeito de você isso na eternidade. Que você possa partir para a eternidade com a segurança de que a sua vida está nas mãos daquele que é o poderoso para salvá-lo, para dar a segurança que você precisa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar você, mas para que você fosse salvo. Mas é preciso que você se deixe convencer. É preciso que você se deixe convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. A decisão é sua nessa noite. E se você quer, se não há essa segurança no seu coração ainda, e você quer nessa noite dizer: Senhor, eu não quero mais viver com essa insegurança na minha vida. Eu queria pedir que você colocasse a mão no seu coração, levantasse os seus olhos aos céus. Sabe, queridos, numa postura de quem está realmente colocando diante de Deus e dizendo: Senhor, hoje eu ergo os meus olhos para Ti. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele está perto, Ele está aqui nessa noite, e Ele quer mudar a sua história. Ele está aí onde você está, e Ele quer mudar a sua história. Ele quer te dar uma segurança, para que não haja na sua vida nenhum resquício de incerteza quanto à sua eternidade, quanto à segurança de que quando você fechar os olhos aqui, você o abrirá nas bodas do Cordeiro, assim como Jesus disse: olha, eu não mais provarei do fruto da videira, até aquele dia em que eu tomarei com vocês na casa do meu Pai. Ele está nos aguardando. E nessa noite, é a noite de você fazer a sua decisão, de você tomar a sua decisão. E eu quero orar por você. Quando você erguer os olhos, que não seja tarde demais. Olhe para Ele nessa noite. Ele derrama sobre a sua vida o perdão. Assim como Ele disse naquela noite, naquela tarde, para aquele ladrão que estava ao seu lado lá na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele quer garantir isso para você nessa noite. Ele quer te dar essa mesma segurança. Jamais você terá dúvida a respeito da sua eternidade.
Se você erguer os olhos para Ele e disser: Senhor, nas Tuas mãos eu entrego a minha vida e todos os meus caminhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor conhece o coração de cada um que nessa noite está aqui neste lugar. Aqueles, Senhor, que estão ouvindo essa mensagem, talvez, Deus, que estavam acomodados simplesmente como cristãos, como crentes, mas cujo coração não havia integridade diante do Senhor, que não realmente ergueram os olhos para Ti, para derramarem os seus corações na Tua presença, para crer, Senhor, não apenas de acreditar, mas de decidir serem fiéis ao Senhor em todos os seus caminhos. Pai, é por esses que eu quero orar nessa noite. Deus, que toda dúvida seja retirada dos seus corações nessa hora, que eles possam receber a Ti como Senhor e Salvador das suas vidas, que haja uma convicção, uma segurança, Senhor, de que no momento em que eles fecharem os olhos, eles verão a Ti como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores, e estarão para sempre contigo, Pai, assim como o Senhor declarou que estaríamos, e que já não haveria mais, e que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu apresento a vida de cada um diante de Ti. Ó Espírito Santo de Deus, tira toda mornidão, toda frieza, toda apatia. Traz, Senhor, um temor a cada coração nessa noite, para que cada um de nós possamos voltar para os nossos lares, possamos ir dormir, possamos, ó Deus, estarmos nas nossas casas com a segurança de que estaremos contigo no momento em que fecharmos os nossos olhos aqui na terra. Abriremos na eternidade para uma vida contigo pelos séculos dos séculos. Em nome do Senhor Jesus, receba-os nessa noite como teus filhos, Pai, porque eles recebem a Ti como Pai, como Senhor e como Salvador das suas vidas. Em o nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Que o Teu Espírito continue falando a cada coração e trazendo convencimento, para que a cada dia eles possam permanecer em fidelidade, Senhor, obedecendo a Tua palavra, sendo fiéis àquilo que o Senhor já falou para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e as bênçãos do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus, agora e para sempre, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Que você possa ir para a sua casa tranquilo, e que você possa ter a segurança de que no momento em que você fechar os seus olhos aqui, você abrirá na eternidade com a segurança de quem adormeceu nos braços do Pai. É só isso que pode fazer com que a nossa eternidade seja diferente da eternidade daquele rico que estava em tormentos. Amém? Uma semana de bênção, vá viver a melhor semana da sua vida. Amanhã nós estaremos ministrando louvor. O Ministério de Louvor foi convidado para ministrar o louvor na igreja Vale da Bênção, né? Aqui no bairro mesmo, estaremos ministrando o louvor lá. É uma campanha que eles estão fazendo. Eu coloco diante dos irmãos, quem quiser estar participando, lá com todo cuidado que já é próprio dos irmãos, com álcool, com a máscara, todo cuidado, mas vamos estar juntos lá, celebrando ao Senhor e sendo gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Amém? Vá em paz, que o Senhor em Cristo os abençoe, em nome de Jesus.